Fala, guerreiros! Chegamos então à análise do terceiro episódio de A Casa de Ashur, e já adianto para vocês, esse aqui foi até agora o episódio mais inteligente da série. Claro, teve menos ação, menos arena, mas teve muito mais construção de personagem, manipulação e estratégia, o que era exatamente o que eu esperava de uma série centrada no Ashur, que agora é um lanista. Então, vamos lá para a análise. O episódio começa mostrando o clima de tensão que tá dentro do Ludus. Os gladiadores se sentem desonrados por estar dividindo o espaço com a Aquilea e até citam que o Ludus já foi local de Gânicos e Crixus, então vemos que ainda tá meio turbulento por ali. O Corvus parte então para uma missão fora do Ludus e deixa Keladus como Docturi. E na conversa dos dois já indica uma relação antiga entre eles, então fica subentendido que eles lutaram juntos no passado, até porque Corvus se dirige a ele como um velho amigo. E dentro da vila, Ilara revela para Ashur que visitou a cela da Aquilea e percebeu aquelas cicatrizes nas mãos dela, deixando claro que existe alguma coisa do passado dela que ainda atormenta profundamente. Então, o Ashur resolve fazer algo bem interessante. Ele decide provocar a Aquilea durante o treinamento, não apenas para testar ela fisicamente, mas também para descobrir sobre seu passado e forçar ela a encarar esse trauma. E galera, isso aqui foi exatamente como Batiatus fez com Spartacus ao descobrir a importância daquele pano que ele carregava, que era da sua esposa. Então aqui a gente tem um paralelo direto que eu achei até bem construído. Spartacus também era indisciplinado e Batiatus utiliza esse pedaço de pano para tentar descobrir mais sobre o seu passado e sobre o que aconteceu com sua esposa, prometendo depois resgatá-la, o que faz com que o Spartacus seja mais disciplinado. E aqui acontece o mesmo com a Aquilea. O Ashur é informado sobre as suas cicatrizes e tenta descobrir mais sobre isso para tentar entendê-la, para que ela siga o mesmo caminho de Spartacus e se torne a gladiadora que ele espera. O Ashur pergunta então sobre o estilo que ela enfrentou o Docturi, e ela revela que lutou com espada e uma tocha, e não com escudo, já que ela tinha dificuldades por ser pesado demais para ela. E outro detalhe que eu achei muito bem amarrado, que o fato dela ter usado por acaso uma espada e uma tocha contra o Docturi serviu para que o Ashur percebesse que ela é mais habilidosa sem o escudo. Então, isso leva a Ashur a mudar o estilo dela para Demarqueres, utilizando duas espadas, que o próprio Ashur diz que é apreciado por Spartacus. E enquanto isso, o Corvus circula ali por Capua, e tanto aqui quanto no episódio como um todo se tem um grande destaque nesse personagem. Para mim ele foi o melhor desse episódio, e diferente de Ashur, que busca ali uma aprovação da elite romana, o Corvus ele não se submete. E isso até me lembra muito Gânicos depois de ganhar a liberdade. Ele conquistou o respeito na arena e por ser um homem livre, ele não se curva aos romanos, tanto Corvus quanto Gânicos. E no fosso, Corvus encontra Opter, outro lanista, dizendo estar lá para fazer negócios para trazer grãos para o Ludus de Ashur. Tem até uma referência legal em que ele diz que Spartacus e Enamos passaram por ali e se tornaram campeões. Eu tô gostando de ver como tem várias referências à série original. O Opter diz então ter grãos em excesso e convida o Corvus para sua casa. E lá ele tenta convencer o Corvus a abandonar o Ludus de Ashur e se tornar o Docturi do seu Ludus. Nesse momento, Corvus aparenta aceitar, mas impõe uma condição. Ele quer garantir posição dos gladiadores de Ashur para os próximos jogos, com a desculpinha ali que ele quer provar o valor do seu treinamento como Docturi. Paralelamente a isso, tem a conversa entre Gabinius e Kossuth, e a gente entende que Gabinius está querendo usar o Ashur como ponte entre Crassus e Pompeu, tentando ali diminuir a tensão entre os dois após a derrota de Spartacus. E galera, isso historicamente realmente aconteceu. Após a derrota de Spartacus, esse período ficou muito marcado por um medo de uma guerra civil, com ambos ali disputando o poder em Roma. E de volta ao Ludus, tem um momento interessante em que Keladus impõe respeito ao nocautear Erato para estar encerrando ali uma briga entre os gladiadores, e ele lembra a todos que ele já derrotou Magnetius. E caso vocês não se lembrem, Magnetius já foi mencionado por Batiatus como sendo o campeão da casa na época que seu pai Titus comandava o Ludus. Lembra-se de Magnetius quando ele lutou com Truxus do Oriente?
Uma vitória gloriosa. Então isso confirma pra gente que o Kelodos já foi um gladiador de alto nível, pelo menos quando ele era mais jovem. Voltando ao treinamento, Ashur pega bem pesado com a Killian, agora usando 2 espadas, e aqui vem um ponto que eu gostei bastante. O Ashur deixa claro pra Killian que ela não deve competir em força com os homens, mas sim explorar sua agilidade, leveza e velocidade. Ou seja, pessoal, a série não tá tentando aqui forçar que uma mulher pode derrotar um homem em questão de força, mas sim por lógica e estratégia. E ali, sob pressão, mais uma vez tomando uma grande surra, e essa mulher tá apanhando, hein? A Aquila finalmente revela que seu passado a faz se sentir indigna, então ela tá um pouco presa mentalmente. E nesse momento, eu acho surpreendentemente demonstra uma certa empatia por ela. Nesse ponto eu acho que ele se mostra até melhor do que Batiatus, já que ele também foi um escravo que foi tirado de suas terras, então ele compreende melhor essas amarras que prendem os gladiadores. E ele aconselha a Aquila de que o passado não define a pessoa que se é no presente e no futuro, sendo até uma referência a ele próprio. Bom, e lá no núcleo das escravas, a gente vê Messias se sentindo bastante excluída. Ela gosta da Ilara, que a vê apenas como amiga, e sente ciúmes da proximidade entre Ilara e Ashur. E durante todo o episódio, a gente percebe que a Messias se sente deslocada desse trio. E até ali em um momento mais caliente do episódio, vemos Ashur menosprezando a opinião da Messia, e até a própria Ilara recusando a presença dela. E esse sentimento de não pertencimento eu achei muito semelhante ao da Kadara, que tentou fugir com o mapa dos rebeldes, lá na 2ª temporada. Então acho que a série tá mostrando isso pra gente e definitivamente não é por acaso. E bom, após a saída ali da casa de Opter, o Corwys é emboscado por alguns bandidos, conseguindo derrotar todos eles. Lembrem que ele já foi um gladiador de alto nível, e após identificar um deles, ele acredita que o ataque foi ordenado pelo Próculos, o lanista rival de Ashur. Só que mais depois a gente descobre que na verdade foi Kossutia, esposa de Gabinius, que mandou atacá-lo porque para ela o Ludus de Ashur só existe por causa de Corwys. E no retorno do Corwys ao Ludus, ao conversar ali com Ashur, vem a grande revelação do episódio. Tudo isso foi um plano de Ashur desde o começo. Então todo esse rolê de Corwys indo para o fosso em busca de um homem para negociar grãos era falso. A intenção dele era realmente encontrar Opter, fingir estar procurando grãos e fingir interesse em deixar o Ludus de Ashur. Opter então iria oferecer a posição de Doctore, Corwys diria que sim, mas que teria que ter posição nos próximos jogos, com aquela desculpinha de ter que provar a habilidade dos gladiadores que ele mesmo treinou. E Opter iria acabar aceitando, visando ter Corwys como Doctore. Ou seja, tudo isso foi um plano da mente de Ashur. E galera, isso aqui pra mim foi o ponto alto do episódio, porque essa é a principal diferença entre Ashur e Batiatus como Dominus. Então, quando anunciaram a casa de Ashur, o que eu mais queria ver era justamente esses planos e manipulações de Ashur, algo que ele fazia às vezes na série original por si mesmo e algumas vezes por Batiatus. Mas agora ele tem a chance de usar isso para fazer o seu próprio Ludus crescer. Então essa perspicácia é o que pode fazer o Ashur ter sucesso onde Batiatus falhou. E olhem só, esse plano, inclusive, ele remete diretamente ao que ele fez com Solonius na série original, que é fingir que iria abandonar seu Dominus para estar ganhando confiança e virar o jogo. E aqui acontece a mesma coisa. Corwys faz Opter acreditar que ele queria deixar Ashur, quando na verdade tudo isso já fazia parte de um plano para que Ashur conseguisse posição nos jogos. E isso aqui realmente foi muito bom. Então, como ponto positivo desse episódio, para mim o Corwys foi o grande destaque, a presença dele realmente foi muito boa. Mesmo que de leve tá tendo uma boa construção ali envolvendo Crassus e Pompeu, vamos ver como vai ser com a chegada de César. Estão sendo feitos bons paralelos com Spartacus, além das várias referências que tem. O Ashur finalmente ele tá brilhando como estrategista, que é o que eu queria ver, e o desenvolvimento da Aquila até o momento está sendo feito com bastante coerência, e não algo que eu me preocupava em ser uma forçação de barra. Então o que temos até o momento é que fica claro que Ashur pode se tornar o Dominus que Batiatus nunca conseguiu ser, ou seja, um estrategista que, por ter sido um escravo e gladiador, ele entende a mente dos gladiadores e sabe exatamente como explorar e extrair o máximo do seu potencial. Claro, além de usar sua perspicácia para benefício do seu Ludus. E bom, então é isso, guerreiros. Comenta aí o que você achou do episódio 3.
Gostou do Corus? Acham que Ashur pode superar Batiatos? Comentem aí. Se inscreve no canal também para não estar perdendo os próximos episódios e deixa o like para estar fortalecendo a Irmandade. Valeu, guerreiros. Até a próxima.